Fala, investidores! O Banco Central americano está enfrentando um dilema. Ou ele encara a inflação e corre o risco, de repente, de esfriar o mercado de trabalho, ou, claro, ele corre outro risco, de cair na chamada estagflação. Não somente isso, o indicador de fabricação dos Estados Unidos ele caiu inesperadamente para o menor nível desde 2020. Além de que está sendo um previsto, olha só, um crescimento negativo para 2023 para a economia americana. E nesse final de semana teve a reunião da Berkshire Hathaway de Buffett e ele viu os lucros despencarem. Mas não é só disso que o nosso amigo Buffett está de olho, na queda de repente, no problema ali para ele lidar dentro da empresa que ele está à frente. Mas ele está usando o quê? Qual o instrumento? Compra de ações. E a Apple é a bola da vez. Dentro desse contexto ainda, olha só, o SP500 teve o seu pior mês desde março de 2020, enquanto que o Nasdaq ele encerrou o seu pior mês desde 2008, caindo mais de 13%. Além de que os dados macroeconômicos de abril, eles vão sair essa semana, somando-se ainda a season de earnings que nós estamos tendo, né? Que continua surpreendendo muito com diversas empresas, muitas bolas da vez aí, ao invés de subir, estão caindo, e outras que de repente estavam meio esquecidas, estão subindo e subindo muito. E, além de tudo, tem a reunião do Fed ainda, que vai trazer muito movimento para o mercado financeiro, além de dados como o CPI e o PPI, que são métricas de consumo e do preço dos produtores. Olá, investidores, como é que vocês estão nessa correria do mercado financeiro que nessas últimas semanas tem balançado muita carteira de investimento? Esse aqui é o Money Talk e é basicamente a sua atualização diária do mercado de ações americano deste dia 2 de maio. E se você gosta de repente desse tipo de vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal e também ative o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui diariamente e que eu tenho certeza vai te ajudar muito com os teus investimentos. E também aproveita e já se inscreve nas outras mídias sociais: Instagram, Facebook, Spotify, Telegram. Todos esses têm links aqui na descrição desse vídeo. E agora também, se você quer entrar de repente para um grupo mais próximo, que eu sempre estou respondendo, que eu estou trocando ideia, que eu estou postando conteúdo exclusivo, chegou o Patreon, onde diariamente eu posto então um conteúdo exclusivo, além de ajudar os membros com dúvidas sobre o mercado financeiro, respondendo perguntas e trazendo ideias de investimentos e matérias atuais para te ajudar a proteger e a multiplicar o seu dinheiro. Eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição desse vídeo para você de repente conhecer e, se quiser, se inscrever. Bom, para começar, vamos lá. O Federal Reserve ele planeja elevar as taxas de juros para 2022 e ele está estimando algo em torno de 2 até 3,5%, então já neste ano. E o Banco Central ele espera que o aperto rápido nesses juros venha evitar o risco da chamada estagflação, que nada mais é que um crescimento econômico estagnado, uma inflação persistente e ainda um desemprego alto. Por isso que o Federal Reserve ele se reúne essa semana e já se sabe que ele vai sim aumentar as taxas de juros em um esforço para neutralizar então um ano explosivo de inflação de preços. Mas olha só, as forças globais elas poderiam de repente neutralizar os efeitos desse aperto da política monetária americana e manter a inflação alta, seja por conta do problema entre Rússia e Ucrânia, mas ainda temos a dificuldade de abastecimento mundial. E claro, né, com uma China enfrentando problemas internos e mantendo milhares de fábricas fechadas, não é fácil dar conta dessa demanda de repente mundial por diversos produtos. Veja que alguns observadores, eles acreditam que o governo dos Estados Unidos pode ter, de repente, interpretado mal a ameaça iminente de inflação. E isso ter demorado, então, uma atitude para combater. Então, veja, durante o tempo em que as fronteiras, de repente, estavam fechadas, o que aconteceu foi que se imprimiu quantidades absurdas de dinheiro para tentar atenuar, claro, os problemas e os danos econômicos que foram generalizados. Então, aqui nesse ponto, os analistas eles dizem que esse estímulo ele simplesmente produziu uma forte, de repente, poupança das famílias, elas guardaram muito, que na sequência, quando se abriu, vamos dizer assim, os Estados Unidos novamente, seguiu um grande boom na demanda por bens duráveis. E dentro da lei, óbvio, né, da oferta e da procura, com uma grande demanda, os preços simplesmente saltaram a níveis há décadas, que há décadas a gente não via.
E esse aumento na demanda, ele ocorreu quando as cadeias, de repente, de suprimentos globais, elas simplesmente estavam paralisadas e seguiu daí, claro, um surto então persistente de inflação. Em março de 2022, os preços em todas as categorias, eles atingiram aqueles níveis históricos, ou seja, mais de 8,5 no ano. E no caso dos investidores, eles acreditam que os aumentos de preços ainda não terminaram, de acordo simplesmente com o Federal Reserve de Nova York. Outro ponto é que uma medida da atividade manufatureira aqui dos Estados Unidos caiu inesperadamente no mês de abril para o nível mais baixo desde 2020. A medida e isso dentro desse contexto, né, gerou justamente um crescimento de pedidos, produção, só que o emprego acabou diminuindo e não se esperava que isso acontecesse. Os dados mais recentes, eles ressaltam que o impacto das restrições de oferta persistentes e que se agravaram, claro, por essas medidas restritivas lá na China, então gerou esse problema que de repente os números estão sendo colocados agora e ainda outros virão nas próximas semanas e meses. Então, as medidas de novos pedidos e produção, o que nós vemos é que essas métricas cada vez mais tendem a mostrar então que os níveis estão baixos e tão baixos quanto aconteceu lá em maio de 2020, mesmo tendo permanecido de repente acima do limite, claro, que é aceitável. Mas o que devemos levar em conta é que sim, caíram? Sim, caíram. Veja que os prazos médios de entrega dos materiais de produção, eles aumentaram em abril para um recorde de 100 dias. E os prazos de entrega para equipamentos de capital, eles aumentaram para 173 dias, correspondendo ao mais alto em dados desde 1987. Enquanto que para suprimentos usados de repente em manutenção, reparo e operações, eles aumentaram para 49 dias então. Claro que se a gente for somar isso tudo ao fato de que na semana passada a gente viu o produto interno bruto dos Estados Unidos cair 1,4% no primeiro trimestre, isso então pode levar, de repente, a consequências que se esperava, mas não para agora, por exemplo. Então, alguns fatores para isso, para essa queda, são justamente essa queda do investimento fixo, gastos com defesa, que obviamente caíram, e o desequilíbrio comercial recorde passaram para justamente nessa conta aqui para gerar esse número então de queda nesse produto interno bruto. Além de que os gastos do consumidor eles aumentaram 2,7%, mas isso ocorreu justamente em meio a um aumento de 7,8% nos preços. Então, o que a gente vê é que está acontecendo um déficit comercial e ele está mais ou menos na linha de 3,2 pontos percentuais, esse crescimento, uma vez que as importações elas superaram as exportações. E aqui vale lembrar, claro, conceitos econômicos aqui para abrir um pouco mais o horizonte na nossa frente. E nesse contexto a gente pode dizer que para de repente a gente dizer que há uma retração do PIB durante 2 trimestres consecutivos, o que nós vamos concluir também é que pode sim o país entrar na chamada recessão técnica. E não fosse somente isso, o Goldman Sachs ele vê cerca de 35% de chance de um crescimento negativo daqui a um ano. Olha, essa previsão ela é meio atípica dentro do contexto de Wall Street, mas o Deutsche Bank também ele vê a chance de uma recessão significativa vindo a atingir a economia no final de 2023 e início de 2024. Isso resultado de um banco central que vai ter que apertar muito mais as taxas de juros, no caso, para pressionar a baixar a inflação e é o que os analistas estão, obviamente, de olho para saber até que ponto esse aumento de taxas vai impactar, obviamente, no número das empresas. E tudo isso acontece após um ano em que, de repente, o PIB ele cresceu a um ritmo de quase 6%, 5,7% no caso, o mais rápido desde 1984. Enquanto que os gastos do consumidor, que correspondem a quase 70% da economia americana, eles impulsionaram o crescimento no primeiro semestre de 2021. Uma recomposição de estoques a partir dos níveis de pandemia que foram esgotados. Então, essa reposição foram simplesmente responsáveis por quase
todo o crescimento nos 2 últimos trimestres do ano. Veja que sustentar esse crescimento em 2022 vai exigir uma flexibilização justamente na cadeia de suprimentos que já está entupida e algumas resoluções também dentro desse contexto aí de Ucrânia e de Rússia precisam ser resolvidos. Isto dentro, claro, de um contexto de pressões de taxas de juros mais altas, não apenas do Fed, mas também de bancos centrais aqui agora em níveis globais, que estão envolvidos, óbvio, também em uma luta semelhante contra a inflação. Isso vale então para o mundo inteiro. Agora, entrando no mercado de capitais, vamos falar então da reunião de Berkshire Hathaway, que é a empresa de Buffett, e ela viu os lucros dela despencando. A empresa, ela envolve, claro, uma gama diversificada e gigantesca de atividades de negócios. E ela obteve, então, nesse trimestre, um lucro líquido de 5,4 bilhões de dólares. Você vai dizer, mas isso é muito. É, mas se você compara com o ano passado, ficou abaixo, porque foi de 11,7 bilhões, ou seja, metade, não é? Mas veja, a força dos negócios da empresa, ela se reflete no preço das ações da Berkshire. Por quê? Porque eles estão sendo negociados em verde nesse ano, independentemente do aumento da volatilidade que eu falei no início. Veja que Warren Buffett ele anunciou durante a reunião anual de acionistas que a Berkshire ela está aumentando a sua participação em empresas como Activision Blizzard, além de que, claro, ela investiu também dinheiro na Chevron e agora está focando, por exemplo, na Occidental Petroleum e também na HP. E sem surpresa nenhuma, Buffett ele manteve a sua posição sobre Bitcoin. E ele disse que não seria um comprador desse ativo, pelo menos nesse momento. Agora, uma informação bem quente sobre Buffett é que ele comprou mais ações ainda da Apple nesse último trimestre e ele disse ainda que teria acrescentado mais se as ações não se recuperassem, como aconteceu. E Warren Buffett então comprou muito, mas muito na queda desta ação, que para dentro da empresa dele é a número um. Isso aconteceu durante a liquidação que aconteceu de ações dessa gigante tecnológica no primeiro trimestre. Então, o presidente e CEO da Berkshire Hathaway, então que é o Buffett, ele comprou 600 milhões de dólares em ações da Apple após uma queda de 3 dias nas ações no último trimestre. Veja que a Apple é a maior participação acionária desse conglomerado, porque olha, ela tem um valor de investimento da Berkshire de quase 160 bilhões. Isso agora no final de março, o que ocupa cerca de 40% do portfólio de ações da empresa. E nas palavras de Buffett foram assim, ó: infelizmente a ação voltou a subir, então eu parei de comprar. Caso contrário, quem sabe quanto nós teríamos comprado. E ele disse isso no domingo após a reunião anual dos acionistas da empresa. Olha só, o SP500 ele teve, dentro desse contexto aqui agora, desses últimos dias, o seu pior mês desde março de 2020. Já a Nasdaq foi pior ainda, derreteu muito mais desde 2008, caindo 13%. Isso dentro de um contexto onde os investidores estão atentos à temporada de resultados sobre como as empresas estão gerenciando uma bagunça no mundo. E aqui a gente pode ver que setores, por exemplo, de alto crescimento, como de tecnologia, que prosperaram justamente no meio da recuperação, eles atingiram uma barreira com a desaceleração das vendas e estão agora tendo que apertar os cintos para então se preparar para mais problemas de repente à frente. Veja que há um ano as chamadas Big Techs eles estavam mostrando lucros recordes e a economia estava em pleno modo de recuperação e vamos dizer assim, esse ciclo só vinha de repente aumentando. Só tem um detalhe, agora a tecnologia, infelizmente, ela está sofrendo. Veja que, por exemplo, a gigante Amazon, ela teve o crescimento das vendas mais lento desde o colapso que aconteceu com as .com no final dos anos 90, enquanto que o Facebook, que está hoje é conhecido como Meta, ele registrou seu crescimento mais lento desde que abriu o capital em 2012. Os negócios, por exemplo, do Google também estão desacelerando, enquanto que a Netflix espera perder milhões de assinantes a mais já nesse próximo trimestre. E olha, até a Apple
ela também passou por essa correção, como obviamente o Warren Buffett aproveitou, mas ela disse que isso tudo está baseado na escassez de chips e por conta disso continuaria sim desacelerando o seu crescimento. Somente uma empresa, que é a Microsoft, ela venceu em todos os níveis e quesitos. Então veja, essas empresas, elas agora estão planejando desacelerar os investimentos e ser mais disciplinadas, como financeiramente. Veja, é a lição de casa de todos nós nesse caso. Agora, o setor chamado cíclico, né, como bancos e construção, que normalmente se saem bem quando a economia prospera, só tem um detalhe. Atualmente, o horizonte está meio que se fechando aí para chuva para eles. Porque os bancos, por exemplo, desde o Citibank até o Chase e ao Goldman Sachs, os maiores bancos dos Estados Unidos, eles registraram declínios de 2 dígitos nos lucros à medida que as negociações e os negócios simplesmente diminuíram. Já no caso, então, do setor não cíclico, eles tendem a se manter mais estáveis independentemente de como a economia está indo, sejam de repente os bens de consumo básicos e também os serviços públicos estão nessa gama meio que de proteção. E esses então tiveram sim desempenho superior. Aqui então, enquanto uns choram, o que a gente pode ver é que outros estão vendendo lenço. Agora existe o chamado consumer staple, ou seja, de consumo defensivo. Por exemplo, Pepsi, Kraft, Mondelez, essas empresas tiveram um forte crescimento. As vendas, por exemplo, da Coca-Cola, elas triplicaram em relação ao ano passado. Já a Procter Gamble, ela registrou seu maior ganho de vendas em décadas. Agora, falando do setor de energia, e aqui então falando de petróleo, o lucro trimestral, por exemplo, da Chevron, ele quadruplicou graças aos preços mais altos da energia. Enquanto que, por exemplo, a Exxon quase dobrou, apesar, óbvio, né, de um grande golpe que ela teve com esse problema que está acontecendo com a Rússia. Já o setor de health, por exemplo, as farmas, Merck, AstraZeneca, elas superaram as expectativas com o aumento da demanda por tratamento anti-situação, né? E os outros medicamentos também importantes que eles têm. Isso, então, claro, revela um mercado que está, óbvio, como? Na defensiva. Isso porque costumava ser de crescimento a todo custo, agora é ganhos estáveis e custos reduzidos. E empresas e investidores estão se acostumando com o ambiente de inflação, que persistentemente está batendo as nossas portas. E, claro, um choque de ofertas. E aqui, já que o Nasdaq teve o seu pior mês de 2008, né, o acúmulo de ações defensivas, ele sim pode continuar. Agora eu quero mostrar para você o que está acontecendo no mercado nesse exato momento. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada então no de repente o Yahoo Finance está mostrando. Aqui você pode observar que as ações neste momento, pelo menos, elas estão tendo uma certa correção em setores. Olha, seja se eu pegar aqui, por exemplo, SP500, Dow Jones, o Russell, está sim em vermelho. Mas não se compara, por exemplo, à queda que aconteceu na semana passada da Nasdaq de quase 4,5%. Agora, em termos dos ETFs, olha aqui, o QQQ está uma correção pequena, nem 0,5%, o VOO já indo para quase 1%. Agora, o óleo, não. Aqui a gente já consegue ver que já passou da casa dos 100 faz tempo, indo para quase 105. Não somente isso, vamos conversar aqui agora por esses pontos aqui, ó. Dá uma olhada comigo, eu quero te mostrar o que está acontecendo neste aspecto aqui, ó. Então são os três, vem comigo e vamos dar uma olhada nos setores agora. O setor, por exemplo, que está na parte de baixo, o real estate nesse momento está perdendo 3%. O consumer staple, lembra o consumo de proteção que eu falei que o mercado estava se voltando para ele? Olha que interessante, está caindo menos quase menos 2 aqui. Por quê? Porque o dinheiro, na verdade, ele não some, ele só troca de mão. E se você olhar, você vai perceber aqui, ó, setor de energia subindo, a telecomunicação, semicondutores, olha só, porque também as semicondutoras tiveram uma correção gigantesca. Agora, se eu olhar, bom, voltando aqui então para os benchmarks de mercado, agora todos estão em vermelho, sim, né? Não é uma grande queda, mas estão caindo. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Todas as ações, deixa eu pegar aqui, por exemplo, o que nós conseguimos ver, ó, por exemplo, Coinbase
que a casa, a corretora casa das empresas, não deixa de ser um pouco também as moedas digitais, as criptos, né? Tá subindo aqui 6%, é um grande impulso. Moderna, Teladoc, DocuSign, empresas que perderam muito na semana passada, de repente agora o que a gente está vendo é uma reversão, está subindo. Agora, sinceramente, não acredito muito não, até porque então tem a questão do Banco Central americano vindo aí com um aumento de taxa de juros. Se ele aumentar mais do que o mercado está achando que ele vai aumentar, isso aqui vai reverter com força, porque o mercado não gosta de incertezas e daí o que ele vai fazer? Reverter o dinheiro saindo dessas empresas mais arriscadas, indo então para aquelas que vão oferecer mais segurança e principalmente o que? Entradas constantes de dinheiro, ou seja, grandes empresas que pagam dividendos. Olha aqui na parte de baixo, quem está mais perdendo hoje, por exemplo, a Spirit Airlines está perdendo quase 10%. Uau, o pessoal não está acreditando mesmo numa reabertura definitiva. Talvez seja por conta dessas questões que estão acontecendo com China, todo mundo com medo aí de chegar de repente uma nova variante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lyft, Uber, são situações aqui. Airbnb também caindo mais 3%, abaixo dos 150. O mercado não está acreditando, ou pelo menos está com muito medo de que não aconteça uma reabertura. Pelo contrário, se feche mais ainda. Já no caso da Amazon, também, olha só, a Amazon aqui, deixa eu dar uma olhada, olha só, 2.285, faz muito tempo que a gente não vê isso, só hoje quase 3% de queda, tá em 2,65 e pelo jeito ameaçando ainda cair um pouco mais. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a queda dela? E pode ser que ainda vá puxar bastante, então tem que ficar atento. Claro, para o investidor que gosta dessa empresa, de repente é uma oportunidade, já comprou muito mais caro, investir agora, lembra? Faz um custo médio. Bem, não é somente isso, é importante a gente falar também sobre o que está acontecendo agora ou vai acontecer durante essa semana no chamado Earnings. Aqui a gente pode verificar que temos algumas empresas que estarão trazendo seus números e esses números não tem a menor dúvida que vai impactar no mercado. Vem dar uma olhada aqui, olha só. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu marcar aqui uma cor um pouco melhor para você. Vamos ver se, Devon, a gente consegue ver aqui que não só isso, claro, estou falando para você hoje, né? Mas, por exemplo, empresas de turismo como Expedia vai estar trazendo os números. Olha só, BlackRock vai estar falando também. E não somente isso, a gente tem que estar atento porque olha essa semana aqui. Essa semana a gente tem Pfizer, então são um dos grandes laboratórios. E a Pfizer agora vai precisar meio que se reinventar, porque ela precisa trazer outras soluções aí que não seja somente as vacinas, não é? Então é uma gigante que precisa crescer se reinventando. Mas aqui a gente vai ter também no dia de amanhã, por exemplo, a AMD. A AMD então vai falar muito sobre o mercado de semicondutores. Olha aqui, a gente também vai ver Airbnb, a gente encontra aqui Marathon, a gente encontra Hilton, que vai trazer informações sobre essa questão de reabertura, como é que vai ficar o turismo. Bom, essa semana é uma semana que tem bastante coisa para acontecer e a gente tem que estar atento ao que esse mercado vai revelar, porque é dentro desse contexto aí, de repente aí de reabertura ou não, ou fechamento mesmo, de situações aí que lá na Europa, de repente não estão tomando a atitude que deveriam contra a inflação, pode ser que isso aí se agrave e como todos os países hoje estão correlacionados, claro que de repente qualquer coisa que aconteça lá vai refletir dentro do contexto americano também e claro, vice-versa. Por isso que é importante estarmos de olho nessas movimentações aí políticas, geopolíticas, de saúde pública, não é pouca coisa, né? E como que os países vão estar lidando então com a questão da inflação. Ou, de repente, aquela ideia do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas querendo ou não, o que tem que ser feito agora é matar o bicho, porque assim não tem problema, não tem mais nem correndo e nem ficando risco, mas e para matar? Bom, vamos lá que a gente vai ver muita informação durante essa semana. Esse aqui é o Money Talk. Se você gostou, aproveita, já dá um like, compartilha com mais alguém. Se não é inscrito no canal, se inscreve também e dá uma olhada também em todos os links aqui para as nossas mídias sociais e agora o Patreon, para a gente poder trocar ideia. Vejo você no próximo Money Talk. Até lá! Tchau!